Boa tarde, gente. Mais um vídeo aqui para vocês, compartilhando algo especial, né, do meu coração pro coração de vocês. E que bom que esse momento chegou, né? Que não demorou mais de estar voltando aqui no canal e trazendo alguma coisa bacana e espontânea, né? Sincera para vocês, que primeiramente vai me fazer muito bem compartilhar isso. E eu acredito que vai fazer muito bem para vocês. A ideia de hoje, né? O assunto de hoje, né? O presente de hoje são duas cartinhas que eu escrevi há um bom tempo atrás. Eu observei aqui no meu caderno que eu peguei aqui no guarda-roupa para fazer umas anotações. Eu pretendia fazer um estudo, né? Enfim, e eu recordei duas cartinhas que estavam guardadas aqui no meu caderno. Vou mostrar só a capa do caderno, né? A capa do caderno bem teenager, bem adolescente, né? Uma menininha com o cabelo todo colorido, fone de ouvido, uma frasezinha motivacional escrita aqui na prancheta. Tá escrito Never give up on things that make you happy. Nunca desista das coisas que faz você feliz. Foi bem impactante, me convenceu de comprar essa capinha. Sou daquelas pessoas que de vez em quando quer um caderno novo para inspirar, escrever coisas novas e aprender coisas novas, deixar tudo registrado. E quando eu entrei nessa loja e vi essa capinha, né? Naquela época eu tava nessa vibe, né? Mais teenager. E dá uma olhadinha, né? Ó, tá com uma roupinha de alienígena. Mas eu não lembro, assim, com perfeição a vibe que eu tava naquela época, mas a frase foi mais impactante, né? Ela falou bastante comigo. Então eu deixo aí para vocês, antes de entrar no assunto principal. Never give up on things that make you happy. Nunca desista das coisas que faz você feliz. Deus também sempre nos convida a sonhar. E isso faz nascer a fé no nosso coração, então fica essa palavra. A primeira cartinha que eu achei aqui no meu caderno foi do ano de 2024, gente. Uma cartinha de agradecimento que eu escrevi para o Senhor, que eu vou compartilhar com vocês depois da primeira cartinha, que é mais recente, que eu escrevi dia 1 de janeiro de 2026, nesse ano, há exatos 6 meses e uns quebradinhos de dias. E a carta que eu escrevi de... Cadê? E a carta que eu escrevi de agradecimento, que eu vou ler a carta inteira depois da carta mais recente, mas tem uma parte da carta que eu queria já dizer. É que eu acabei de tirar as folhas de conteúdos, assim, que não são mais relevantes para mim aqui do caderno, para deixar o caderno revigorado, novinho em folha, para recomeçar, né, a nova jornada aqui com o caderno. E foi assim que eu encontrei essas cartinhas. Eu tô folheando aqui porque tava bem aqui diante dos meus olhos a cartinha. E agora eu não tô achando, que é para vocês verem as folhinhas que eu fui tirando do caderno, arrancando do caderno. Tem receita de bolo, que foi uma receita recente que eu escrevi. Tem conteúdo de dropshipping, de lojinha digital, que na época eu tava aprendendo. Tem um rabisco de Sudoku, que eu escrevi aqui, que é um joguinho de raciocínio japonês. Tem uma folhinha que soltou do caderno, que eu não pretendia tirar, mas foi uns desenhos bem bonitos, bem ilustrativos, né? Que eu fiz. Esse daqui é Jesus. Tá vendo, gente? Eu fiz a coroa, eu fiz os olhos de fogo, as mãos estendidas, as palavras de bênção, ó. Graça, paz, fé, conhecimento. Aqui tem uma mesinha, cadê? Uma mesinha com uma florzinha
E aqui tem uma chama. Aqui na câmera ficou invertido, mas tá escrito assim, lembrar de onde caí. E aqui no comecinho tá escrito, retorne à sala de descanso. Então, de vez em quando eu abria esse caderno e falava comigo, todas as vezes. Bom, sem mais delongas, eu vou ler aqui a cartinha mais recente e depois eu acho outra cartinha que tá aqui. Foi uma surpresa, eu não lembrava mais dela. E ela assim. Ela vai falar por si, né, gente? Já falei demais. E eu quero poder compartilhar isso, porque no YouTube, né, no Instagram, nas redes sociais, quando a gente navega, quando a gente quer meditar, quer achar alguma coisa, e às vezes quando a gente nem tá procurando por isso, a gente encontra umas palavras, é encontrado por testemunhos, por coisas tão boas que as pessoas postam, compartilhando coisas tão profundas, experiências tão profundas que elas viveram com o Senhor. Hoje mesmo eu achei um canal maravilhoso no YouTube. Eu vou lembrar e eu vou deixar nos comentários, porque vale muito a pena vocês conhecerem e também indicar conteúdos abençoados que enriqueceram muito a minha vida. Também é um projeto que eu tenho, de não só falar de mim mesma e não só ser eu a única fonte aqui para compartilhar coisas boas para vocês, mas compartilhar de outras fontes, compartilhar outras pessoas que eu já conheci, que já fui muito abençoada através da vida delas, do canal delas. Mas para eu não perder o fio da meada, quando a gente tá, né, consumindo esses conteúdos que a gente vê no YouTube, é tão gostoso, né, quando a gente participa de algo tão especial que alguém quis abrir o espaço, né, esse espaço íntimo, pessoas que compartilham o que recebeu do Senhor através do seu devocional, através da palavra, experiências assim tão genuínas. O que eu aprendi hoje, né, através desse canal que eu vou depois deixar aqui registrado para vocês, foi uma moça, ela estava falando sobre viver na graça do Senhor, que no ano passado ela tinha vivido assim períodos muito estressantes e que esse ano ela focou muito em convidar o Senhor para estar com ela todos os dias e fazer parte da vida dela em cada momento, né? Porque Deus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas a gente precisa convidá-lo. E esse é um fator crucial, já anota aí essa dica. Guarda na tábua do seu coração, porque não adianta você saber que o Senhor está com você e às vezes a gente fica, não, Deus está comigo, e tudo mais. O Senhor conhece as minhas lutas, as minhas pelejas, as minhas provações, minhas dificuldades. E a gente até fala para nós mesmos, né? O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, mas a gente precisa convidá-lo para cada dia e para estar conosco a cada dia. A gente precisa querer a presença dele a cada dia. E muitas vezes no mesmo dia a gente precisa convidá-lo em cada situação. E quando a gente perceber que a gente já tá por nós mesmos, pensando por nós mesmos, de repente as emoções estão falando mais alto, é o momento de parar tudo e falar, não, peraí, Jesus, eu saí do prumo, volta, não vou deixar essa ansiedade, esse medo, esse pensamento intrusivo aqui, tá querendo me levar, tá querendo me convencer de algo que não tem nada a ver, e aí a gente desperta e a gente tem que chamar ele novamente. Então, por conta disso, chegou a minha vez de compartilhar algo com vocês do meu coração. Então, já foi 9 minutos aqui falando, agora é hora de compartilhar. Então, agora eu vou ler a cartinha para vocês. Já fiz uma oração aqui para o Senhor abençoar e para cada palavra não ser uma palavra minha, mas ser um sussurro, ser um suspiro, um abraço, um envolver do Senhor na vida de cada um de vocês. E a partir de agora são sementes abençoadas, ungidas, recalcadas, transbordantes e sacudidas para a vida de vocês.
Tenho certeza que essa palavra vai trazer alento, vai trazer edificação, conforto, correção, graça, libertação, e é um novo passo. Ela vai propiciar um novo caminho, um novo passo, uma nova conquista. Vai liberar algo novo, vai liberar unção, vai liberar virtude para a vida de vocês. Confie em Deus, em nome de Jesus. Então, sem mais delongas. Taboão da Serra, 1 de janeiro de 2026. Aquele que espera na sua paciência pela sua noiva. Sabes as minhas obras e sabes bem os meus pensamentos. Conheces o meu levantar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda as palavras não me saíram à boca, mas tu já conheces. Deus escuta até as orações que a gente não faz, as orações que não saem da nossa boca. Nosso espírito está sempre orando. Mas tu já conheces, Senhor. E eu também sei, Senhor, quem tu és. És meu noivo santo. És o noivo da sua igreja. És justo e digno. És amável, gentil e justo. Porém, suas palavras ardem como um fogo em nossos corações. E muitas vezes a recebemos mal, pois elas ferem nossas almas e constrangem nosso entendimento. Tenho pensado na arrogância, na teimosia e na rebelião. Pensado bastante nas misturas, minhas misturas. E não apenas como o Senhor as repudia, mas também em como elas me condenam, me separam, me acusam, me limitam, me enganam e me dominam. As misturas aqui são... A palavra de Deus fala, né, que a palavra de Deus fala sobre você não poder me ajude, Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo, a lembrar o que eu quero dizer. Que você não pode costurar, né, um tecido novo num tecido velho, que você não pode deitar um vinho novo num odre velho, que você não pode deitar uma fonte, né, ela não pode, de uma mesma fonte, não pode sair águas amargas e águas doces, né, águas salgadas, águas doces. A palavra de Deus também fala muito a respeito de momentos em que Israel servia ao Senhor, apresentava ainda holocaustos ao Senhor, tinha ainda algum tipo de relacionamento com o Senhor, mas também apresentava adoração a outros ídolos. E embora a gente não esteja levantando altares como antigamente, juntando pedras, colocando madeiras e acendendo fogo e fazendo um holocausto para algum Deus específico, isso não significa que a gente não tenha estas idolatrias. Isso não significa que a gente não esteja dividindo a nossa presença, a nossa comunhão, a nossa fé, o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, nossas prioridades com outras coisas. Que a gente coloque acima de Deus ou no lugar de Deus. Um exemplo que pode parecer trivial ou pode parecer irrelevante, talvez. No mesmo vídeo que eu assisti hoje, a moça estava dizendo que quando ela estava no momento de fraqueza dela, de vulnerabilidade emocional, ela corria para comer um docinho, um chocolate. E nesse momento que ela foi, né, até os chocolates, algumas pessoas foram até ela para conversar,
para falar a respeito da situação delicada que tinha acontecido. E depois disso ela se lembrou: caramba, eu não orei, não fui até o meu Deus, meu socorro, apresentar a ele essa situação, pedir para ele me ajudar, me trazer de novo para a graça, que a graça do Senhor nos basta. E pode parecer bobo, mas para onde a gente vai quando a gente está triste, quando a gente está angustiado? O que a gente procura para nos socorrer, para nos satisfazer, né? Quem a gente busca? Não deveria ser sempre o nosso Deus? Afinal, nós temos um Deus. Nós temos um Deus nas nossas vidas. E Ele é Senhor. E Ele não divide a glória dele com ninguém. E Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Rei. Ele é nosso amigo. Então, é tudo isso que você coloca, a gente coloca no lugar dele. No lugar onde Ele iria nos socorrer, onde Ele iria falar conosco, cuidar de nós, onde muitas vezes a gente deixa de buscar na Bíblia uma palavra que a gente sabe que vai encontrar força e alento. Às vezes a gente procura em outras coisas, a gente dá importância para outras coisas. E não me entendam mal, muitas vezes eu, confessando aqui, quantas vezes eu não fiquei tipo, não, eu não quero ouvir um louvor agora, não quero ler a Bíblia agora. Eu sei que vai ter uma palavra que vai falar comigo, mas às vezes eu tava num momento assim tão frágil, tão assim, como eu posso dizer, às vezes até um pouco endurecido, e aquele momento que você fica assim, nossa, eu já ouvi tanto a palavra, já ouvi tanto isso. É um momento que você às vezes ainda não conseguiu digerir tudo e você quer alguma outra coisa para falar com você. E aí eu ia pro YouTube, às vezes eu não sabia nem o que ia procurar, e às vezes eu só queria ver um vídeo relativo de alguém mostrando a vivência na sua cidade. Eu gosto muito de ver vídeos do pessoal, aqui vem minha vida aqui no Japão, minha vida aqui na Coreia, em outros lugares, pessoal mostrando às vezes a cidade, enfim, sabe? É uma coisa bem aleatória. E é normal também a gente ter esses momentos. Ter um hobby, ter um momento de descompressão, de desestresse, onde a sua mente precisa acalmar, precisa refrigerar, precisa descansar, para poder germinar aquilo que ela já recebeu, para poder ruminar, para poder meditar, fixar, fazer as pazes com a palavra, aceitar a palavra. Tem tudo isso também. São muitas coisinhas que a gente vai pensando. Mas essas misturas, elas têm a ver com aquilo que substitui o agir de Deus, o lugar de Deus nas nossas vidas, de forma pontual. E que a gente deixa definitivamente de buscar o Senhor, de dar ao Senhor esse espaço para Ele agir na nossa vida. E é importante a gente observar como a gente vive no nosso dia a dia. Não que você não possa comer um doce, não que você não possa ter os seus momentos, mas identificar quais são os procedimentos, né, os rituais que a gente faz e ver se não tem algo que a gente está fazendo que, se a gente tivesse entregado ao Senhor, mesmo que às vezes contra a nossa vontade, mesmo que ali na dor, na resistência, né? Quantas vezes eu tive que me forçar a ir para a presença de Deus, me forçar a ler a palavra, me forçar a escutar um louvor, me forçar a dobrar os meus joelhos e orar, porque às vezes a gente se separou, e isso pode acontecer tão rápido, se desconectou ali da graça. Às vezes a gente alimentou tantas misturas ali no nosso coração, e o espiritual ele ficou muito à mercê, muito diminuto, muito pouco ali no meio de tanta emoção, de tanta carnalidade, Teve uma expressão que eu vi no vídeo de uma irmã que estava dizendo sobre estarmos na carne e também estava dizendo de cristãos carnais e cristãos eumáticos, ou seja, que são guiados pela emoção. E às vezes a gente não percebe, mas as emoções dominaram completamente.
nosso pensamento e, aliás, as emoções, elas são uma resposta de padrão de pensamento, né? Mas vai virando um ciclo ali, pensamentos geram emoções, que geram ações, e aí que geram pensamentos, e vai se repetindo. Mas quando a gente está dominado pelas nossas emoções, nosso espírito fica ali fragilizado. E aí, de repente, buscar por algo espiritual parece ser desagradável. E é desagradável quando a gente está dominado pelas emoções. Então, tem momento que a gente identifica, o Espírito Santo nos alerta e a gente precisa dar uma forçada. Para tudo. Vamos voltar aqui. Senhor, me ajuda. Então, toda essa explanação foi para deixar bem claro. E é a respeito dessas misturas, né? Vamos voltar aqui pra gente finalizar essa cartinha. E ainda tem a segunda cartinha que eu quero comentar com vocês, compartilhar. Talvez fique para o próximo vídeo. Então vamos lá. Aqui, no finalzinho, depois que eu tava falando sobre as misturas, e dizendo que e não apenas como o Senhor as repudia, mas também em como elas me condenam. Então aqui eu estava dizendo, eu sei, Senhor, que o Senhor repudia essas misturas no meu coração, porque o Senhor não quer me dividir com ninguém, o Senhor quer habitar aqui só o Senhor. E o Senhor não quer me ver sofrendo com essas outras coisas. Deus não quer que a gente, Deus não quer dividir a gente com ninguém, justa e com nada dessas coisas, porque primeiro que Ele que é puro, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele sabe que essas outras coisas nos fazem mal. Então, é muito sagaz da parte dele não querer que a gente se misture. E aqui eu tô enfatizando que eu também sei que essas misturas, elas me condenam, elas me separam de Deus, elas me acusam, né? E essas acusações nos oprimem. Elas me limitam, me enganam e me dominam. Então, se você estiver identificando alguma sensação, alguma vivência na sua vida onde você está oprimido, onde você se sente enganado, onde você se sente constantemente acusado, cabisbaixo, enfraquecido, sentindo que você não pode viver ou que você não vai viver algo extraordinário ou até mesmo realizar metas, objetivos simples que você determinou para sua vida, saiba que isso você está preso num ciclo, né, de pensamentos, de emoções. E a palavra do Senhor vai te libertar. Cristo vai te libertar. Então, clama o nome santo do Senhor Jesus. Caso você não tenha aceitado ao Senhor Jesus como teu único Salvador e Redentor, aceite, porque Cristo é a vida. Você ama a vida? Você admira a beleza da vida? Você admira tudo que é belo, tudo que é maravilhoso? Você já, com certeza, já pode usufruir o amor na sua vida, o amor do seu pai, da sua mãe, ou de alguém próximo. Cristo é o amor, Cristo é a vida, Cristo também é a justiça, né? É a correção, é o consolo, é a salvação. Então, Cristo veio aqui para o mundo para morrer no nosso lugar e ele levou sobre si todos os males. Então, por causa dele, nós somos lavados, santificados, remidos, resgatados, e tudo isso que hoje pode estar te causando dor, pode estar te causando sofrimento. Entenda que Cristo já pagou o preço para que hoje você seja livre, totalmente livre. Então, receba esta palavra. Só que para você viver isso, a única coisa que você precisa fazer inicialmente é aceitá-lo, é só dizer, Cristo, eu aceito que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu aceito viver uma vida nova em Ti, declarar isso. E quando a gente aceita Cristo, e a palavra de Deus fala, né, congregar na casa do Senhor, ser batizado, você recebe o Espírito Santo de Deus, que é o maior Espírito do mundo, é o Espírito
de Deus que opera todas as coisas na nossa vida. E com certeza você já conhece o Espírito Santo de Deus, mas talvez não saiba que conhece. Gente, tem muita coisa para explanar, muita coisa para falar, e um assunto puxa outro. E eu não quero deixar o vídeo muito longo, até porque eu tô começando aqui no YouTube e, enfim, é bacana para deixar aquele gostinho de quero mais, né? E às vezes é melhor um conteúdo mais enxuto para a gente poder meditar e ao longo do dia fazendo as nossas atividades e crescendo de fé em fé. Mas Jesus é a luz da sua vida e que sua vida vai. Tudo que hoje você está vendo que está ocupando o espaço que era para ser da paz do seu coração, Cristo vai transformar. Para concluir, gente, o finalzinho diz assim: Oh Lord, somente o Senhor, que é digno e santo, porque foste imolado, podes me mostrar a tua verdade. Então, só Deus pode mostrar a verdade dele, nos libertar de todo o engano. O engano que a gente já percebeu que está e não consegue desvencilhar, discernir. E o engano que a gente não sabe que está. Então, por isso que é importante ter Deus na vida e compartilhar o seu dia a dia com Ele. Não só pensar, ai, Deus está lá, eu estou aqui, vou morrer e depois eu vou para o céu. Não, eu quero que você viva o céu todos os dias da sua vida com Cristo. Peço fé, peço que me leve em tua direção somente. Peço o que queres pedir em teu próprio nome. Peço pelo que tu queres em mim e em meus pais, meus sanguíneos e meus amigos e conhecidos. Então, no final, tenho certeza que essa sabedoria não vem de mim, mas o final aqui, na minha cartinha, foi dizer: Senhor, eu peço o que o Senhor quer pedir em teu próprio nome. Eu peço, Senhor, o que tu queres em mim, os meus pais, os meus sanguíneos, que é toda a minha parentela, os meus amigos e conhecidos. E aí eu finalizo assim, escrito bem grande: uma nova mente. I pray in Jesus' name. Amém. Eu oro no nome de Jesus. Amém. E aqui eu assinei sua ovelha, Núbia Aragão de Carvalho. E é isso, gente. A paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus ministre no coração de vocês. Tenham a plena certeza, independente do que a emoção de vocês está reverberando aí dentro, independente de quais são os pensamentos que estão acusando ou afrontando vocês, pensamentos intrusivos ou mentiras, setas inflamadas do inimigo. Tenham certeza que Jesus, ele não veio para esse mundo viver tudo certinho, padecer, morrer e ressuscitar para você viver uma vida de miséria, de medo e dominação do mal. Por mais que talvez você ainda não tenha alcançado esta visão. Talvez você esteja vivendo numa visão, numa perspectiva não tão espiritual, com seu espiritual não tão claro. Então, talvez para você ouvir essas coisas pode parecer muito abstrato, muito distante, muito religioso, mas saiba que nós somos espírito, alma e corpo. E quando Deus criou o mundo, se você for lá abrir a sua Bíblia, ou se você for acessar a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, vai falar que no começo do mundo não havia nada, só escuridão, vazio, trevas, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. Tudo que existe hoje de material, de físico, né? É uma manifestação do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual ele é superior. E temos a nossa alma, né? Nossa consciência, nosso entendimento, nosso intelecto, nossa mente.
e o nosso corpo. Então, o que você sente no corpo veio de uma manifestação da sua alma, mas também vem do espírito. Tá tudo muito ligado, mesmo que você não tenha essa compreensão clara na sua vida. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Independente do que você esteja passando ou sentindo pontualmente, numa área só da sua vida ou em todas as áreas, independente do que você esteja sentindo, se é constante ansiedade, dificuldade de lidar, de dominar suas emoções, se você está sendo completamente dominado por emoções e pensamentos, não se culpe. Não se culpe. Deus te ama. Porque Ele é luz e Ele criou você. E se Ele criou você, é porque você é especial, porque você é importante. Deus não cria para desperdiçar ou cria algo sem propósito. Tudo nesse mundo tem propósito. Se você for observar na natureza, as pessoas, se você existe, se você está aqui, é porque você é importante. Você é importante. Não porque você precisa fazer algo importante. Você já é importante. Você já tem o Espírito de Deus na sua vida. E para você ser liberto, sabe? Olha para você com um olhar de perdão, um olhar de gentileza. Seja mais afetuoso com você mesmo. Algo que pode parecer besteira, mas, sabe, se dê carinho. Se dê carinho, sabe? Faça carinho em si mesmo. Fale com você de uma forma carinhosa. Se permita ser amado, valorizado, perdoado por si mesmo e pelas outras pessoas. Libere perdão para o outro, porque Cristo nos perdoou. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Não é mesmo? E para a gente ser perdoado por Cristo, a gente precisa perdoar. Então, assim, a gente vai amadurecendo também. E escute a palavra do Senhor, vá meditar na palavra do Senhor. É fundamental porque a palavra de Deus é a palavra de vida. A palavra de Deus é o próprio Deus. E assim você vai receber. E vai ser revelado para você muitas verdades. Tchau, gente. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Deixe o seu comentário. Compartilhando o que você achou, o que você entendeu. Compartilhando algo que Deus já revelou no coração de vocês. Contribuindo algo para as pessoas que vão estar aqui. E até o próximo vídeo. Foi um grande prazer e eu tô muito feliz de ter vindo aqui, sentado na minha cama e compartilhado isso com vocês. Deus abençoe.